abrir a matrícula. Ela é facultativa pelo Código de Normas. Mas quando eu estiver fazendo uma retificação de área de um imóvel rural, já é o inciso 4º do artigo 682, onde fala que é obrigatório eu abrir matrícula, tá certo? E ainda fala para nós, a matrícula vai ser obrigatoriamente aberta por ocasião do primeiro registro. Leia-se, primeiro registro ou averbação, que foi a interpretação que foi dada aqui pelo nosso Código de Normas. E aí fala, no caso de fusão de matrículas ou unificação de imóveis, será obrigatória a abertura de uma nova matrícula. Inciso 3º, para cada lote ou unidade de uso exclusivo, logo em seguida ao registro do loteamento, desmembramento, divisão, instituição de condomínio, ou seja, registrei o loteamento, imediatamente eu sou obrigada a abrir a matrícula. Instituir um condomínio edilício, imediatamente eu sou obrigada a abrir a matrícula para cada unidade autônoma que nasceu naquele condomínio edilício que eu acabei de instituí-lo. Então, vamos ficar atentos aí aos casos que é facultado e os casos que são obrigatórios a abertura dessa matrícula. Atenção ao parágrafo único do artigo 684 do Código de Normas, que ele fala para nós, quando o imóvel pertencia a uma outra circunscrição, exemplo, pertencia à circunscrição do primeiro ofício. Atualmente, esse imóvel pertence à circunscrição do terceiro ofício. Então, eu vou abrir a matrícula no terceiro ofício daquele imóvel. Nesse caso, eu vou abrir a matrícula com as informações que eu tenho no registro anterior. Ainda que a área descrita no registro anterior, naquela transcrição, essa área seja inferior ao mínimo estabelecido em lei municipal. Somente nesse caso que eu vou poder abrir a matrícula dessa forma. E aí o Código de Normas, na parte do livro 2 da matrícula, lá para os artigos 600 e pouco, ele vai trazer uma série de determinações com relação à matrícula. Então, leitura obrigatória para os senhores. Vou destacar aqui os mais importantes. Ele falou para nós, olha, é irregular a abertura de uma nova matrícula para parte de imóvel, para a fração de um imóvel, tá? É irregular a abertura de matrícula para aquela parte onerada. Em observância ao princípio da continuidade, não vai constar na matrícula qualquer elemento que não constava no registro anterior, né, que vai ser objeto ali de averbação. No 690 traz os requisitos da matrícula, todos os requisitos da matrícula. No 692 fala que é obrigatória a apresentação do CCIR aí dos imóveis rurais, transcrevendo na matrícula o código, o módulo rural, a fração mínima de parcelamento, tá certo? E no 693 fala para nós, considera-se irregulares para efeito de matrícula ou registro os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincidir com a caracterização que consta no registro anterior. E aí vai trazer para nós, no artigo 701, o número do CPF é obrigatório para as pessoas físicas titulares de direitos ou obrigações nas operações imobiliárias, inclusive para a constituição de garantia real. O registrador é obrigado a fazer a DOI, Declaração de Operação Imobiliária, assim como o tabelião, no momento da lavratura e escritura, faz a DOI, o registrador de imóveis também tem que fazer a DOI, tá certo? Quando se tratar de pessoa jurídica, além do nome empresarial, será mencionada a sede social, o endereço e o número de inscrição no CNPJ, tá? Não constando do título, é o artigo 705, da certidão ou do registro anterior, os elementos indispensáveis para identificar as partes, eles podem ser completados exclusivamente por documentos oficiais. E aí o 706 fala, considera-se documento oficial obtido por via internet e sites eletrônicos oficiais. Aí vem lá, esse documento poderá ser verificada a sua autenticidade no site tal. Eu posso usar esse documento para completar informações. Atenção agora, vamos falar um pouquinho da divisão de imóveis, está lá no artigo 710 do Código de Normas. O que ele traz para nós? Ele traz o passo a passo com relação à divisão de imóveis. E aí vou trazer uma informação importante para os senhores, porque nós temos uma interpretação do CORE, tem um enunciado sobre essa matéria, e o enunciado do CORE também cai na nossa prova, está aí nesse edital. Então, o que fala para nós? Eu tenho um condomínio geral, né? E aí eu vou fazer a divisão daquele imóvel. Primeira coisa, né? Aprovação do município. O município que vai aprovar essa divisão desse imóvel. Segundo ponto importante.
Esse imóvel, para que ele possa ser dividido, aqueles lotes que vão nascer, eles têm que observar e respeitar o mínimo, né, legal de parcelamento. Aqui no município de Belo Horizonte, o mínimo é 125 metros quadrados. Vamos pegar um município aí que o mínimo é o município que tem no imóvel rural, o mínimo 2 hectares. Então, eu posso fazer essa divisão, mas eu vou ter que respeitar essa fração mínima. Então, o município foi lá e aprovou essa divisão desse imóvel. Eu e minha irmã somos coproprietárias num condomínio, ela tem 50%, eu tenho 50% naquele imóvel. Então, primeira coisa, o município aprovou. No momento dessa divisão, vai ser respeitada a fração mínima de parcelamento, a gente comparece ao tabelionato de notas, é lavrada a escritura pública de divisão amigável desse imóvel. Será verificada se vai ter incidência tributária ou não, necessidade de pagar um tributo. Depois nós vamos para o registro de imóveis apresentar. Primeiro ato que o registrador vai praticar na matrícula, ele vai averbar, então eu estou lá, lote 10 do quarteirão 80 do Castelo, tá? Coproprietária, Marina e Daniela. Muito bem. Então, ele vai averbar primeiro a certidão do desmembramento, expedida pelo município. Segundo ato, outra averbação da certidão do desmembramento, porque aí o lote 10 foi desmembrado em lote 10A e 10B. Depois eu faço o registro da escritura pública de divisão amigável desse imóvel. Depois eu averbo, tá, o encerramento dessa matrícula. Aí sim, eu abro uma matrícula para o lote 10, propriedade da Daniela, e outra matrícula para o lote 10A, propriedade da Daniela, e abro outra matrícula do lote 10B, proprietária Marina. Código de normas. Enunciado do CORE, ele colocou um ato a mais aí que nós vamos praticar. Então, vou na matrícula primitiva, averbo as duas certidões de desmembramento. Nasceu o lote 10A e o lote 10B. Na sequência, faço o registro da escritura pública de divisão amigável. Depois eu averbo a inserção de medidas perimetrais. Depois eu averbo o encerramento dessa matrícula primitiva em razão da abertura de duas matrículas. Uma para o lote 10A, uma para o lote 10B. Ok, pessoal? Então, fiquem atentos a isso. Bom, atenção aos artigos 711 e 712 do Código de Normas também. No 711, ele fala que, com relação ao usucapião, desapropriação, regularização fundiárias, ações discriminatórias em qualquer de suas formas, arrematação, adjudicação judicial, são modos de aquisição originária de propriedade. Assim, nós não temos que observar o princípio da continuidade registral, que está lá no artigo 621, inciso 3. Aí vem o artigo 712 e fala assim, exceto nas hipóteses previstas no artigo 711, ou seja, exceto nas hipóteses de aquisição originária, né? Se eu vou abrir uma matrícula e naquele registro anterior eu tinha um ônus, eu tinha um registro de uma hipoteca, por exemplo, no momento que eu abro a matrícula, obrigatoriamente, o primeiro ato que eu tenho que praticar é o transporte desse ônus. Na sequência, eu pratico os demais atos. Agora, se eu estiver tratando das aquisições originárias, eu abro essa matrícula e não olho para trás, né? Porque é uma aquisição originária, é o que está falando no artigo 711. Mas faço uma observação de todo o tamanho aí, porque no artigo 711 ele traz a usucapião. E nós sabemos que na usucapião extrajudicial do provimento de 65 fala que os ônus serão mantidos, mesmo após o registro da usucapião extrajudicial, tá certo? Então, faça essa observação aí na anotação dos senhores. Outra informação importante, nós vamos trabalhar aqui, diferença de cancelamento, encerramento e bloqueio de matrícula. Se a gente for na Lei 6.015, ela não fez essa diferenciação de cancelamento e encerramento. Tá? O Código de Normas, ele dividiu esses pontos para nós. Ele veio no artigo 715 e falou o seguinte, a matrícula só pode ser cancelada por ordem judicial. Então, só cancela a matrícula por ordem judicial pelo Código de Normas. Aí, no 716, ele falou para nós, a matrícula será encerrada de ofício quando? Ele trouxe as situações de encerramento da matrícula. Pela fusão, para o respectivo saneamento, eu encerro saneio a matrícula, encerro e abro uma nova, né? Eu vou encerrar essa matrícula quando, em virtude das alienações parciais, aquele imóvel foi inteiramente transferido. Exemplo, eu tenho ali
a matrícula primitiva de um lote. Então, instituí um condomínio edilício, registrei a instituição de condomínio edilício, registrei a convenção no livro 3, que é o registro auxiliar, e averbei no 2. Imediatamente eu sou obrigada a abrir 10 matrículas. Meu edifício tem 10 unidades autônomas. E aí essas unidades autônomas vão sendo alienadas. Então, eu vou em cada matrícula, vou fazendo o registro dessas alienações e na matrícula principal eu faço lá a averbação das alienações parciais. No momento que eu alienei todas as unidades autônomas, aí eu posso encerrar essa matrícula primitiva, porque todas as unidades autônomas já foram alienadas. E o que é o bloqueio? O bloqueio é uma cautela judicial válida. Quando há uma determinação judicial ou administrativa para bloquear uma matrícula, ou seja, nenhum ato poderá ser praticado